Pessoal, então, continuando novamente o nosso vídeo respondendo as questões da nossa segunda aula ao vivo, nós vamos continuar então com a pergunta da Rebeca, de redenção. Ela perguntou: o estilo de ensino atual, por conter características dos dois métodos, tradicional e escola nova, pode ser considerado um ensino híbrido? Não, ensino híbrido é uma metodologia de ensino, tá? Que daí vai conter momentos presenciais e momentos à distância. E metodologia é diferente de teoria, é diferente de tendência pedagógica, então nós não podemos considerar. Existe um equilíbrio que pode ser alcançado pelos professores da atualidade? De que forma eu consigo trabalhar melhor, encontrar melhores ferramentas para lecionar de modo que meus alunos tenham liberdade e aprendam o conteúdo ministrado com maior facilidade? Isso vai depender do conteúdo que você vai trabalhar e também da sua sala de aula. Então, há uma infinidade de instrumentos, recursos, metodologias, estratégias que podem ser utilizados dentro e fora da sala de aula, que auxiliam o professor no processo de ensino e aprendizagem. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o nosso aluno. Então, se a gente não conhece ele, a gente não vai saber quais ferramentas são mais eficazes para o seu processo de ensino e aprendizagem. A Miss Lane de Canoas perguntou: os 4 S's, pensamento crítico, colaborador, comunicação e a competência central. Este novo modelo de ensino está em voga. É uma adaptação do modelo da escola nova e positivista? Esses 4 S's são metodologias que podem ser empregadas ou vão ser empregadas a partir daquilo que se acredita para um modelo pedagógico, tá? Mas é sempre importante que a gente tenha em mente, a metodologia ela pode ser empregada, mas a gente tem que levar em consideração qual é a teoria que embasa a minha ação pedagógica, qual é a tendência pedagógica que eu sigo. Então, metodologia, a gente tem várias que podem ser utilizadas, não há problema, desde que a gente tenha clareza de qual é a teoria que embasa a nossa ação pedagógica. O Pedro Henrique de Brasília. Trabalho em uma escola onde trabalhamos com behaviorismo, né, a psicologia behaviorista e técnicas de programação neurolinguísticas para o ensino de idiomas. Gostaria de saber se há uma tendência deste modelo de ensino em escolas regulares de ensino e se existe um nome para essa metodologia. Digo, ela seria classificada como tecnicista? A base da tendência pedagógica tecnicista é sim a psicologia behaviorista de Skinner, que é a questão do estímulo-resposta, né? Há algumas escolas que utilizam sim, né, essa base psicológica, porque elas entendem que essa é a mais eficaz para o ensino, no caso do ensino de línguas. Mas dentro das escolas de ensino regular, nós não temos isso, até porque nós temos aí uma legislação que ela vai caminhar, ela vai direcionar para a tendência pedagógica histórico-crítica. O Francisco de Amontoada perguntou: a aplicação do modelo tecnicista não é o melhor em se tratando de cursos de engenharia? Olha, eu acredito que não, porque se nós pensarmos que em qualquer curso nós precisamos que as pessoas tenham clareza daquilo que está aprendendo, que vejam a aplicabilidade daquele conteúdo dentro da nossa sociedade, nós pensamos em uma concepção teórica, né, em uma tendência pedagógica que tem como base outra teoria, não a base teórica do tecnicismo que visava somente a técnica, a reprodução, a cópia, a memorização. Não, nós temos aí hoje uma tendência pedagógica que possui uma teoria que a embasa, que tem outra perspectiva, que acredita no sujeito enquanto construtor do seu conhecimento, enquanto aquele que vai fazer parte do processo de ensino e aprendizagem. Então, se a gente tiver isso em mente, nós vamos entender que é preciso que em qualquer profissão que o estudante de fato compreenda e saiba relacionar aquele conteúdo com a sua prática, principalmente a sua prática profissional, que depois vai ser aplicada depois de formado, né? Então é importante que a gente tenha o conceito de metodologia, repito de novo, metodologia, recurso, teoria, tendência pedagógica definido para que nós não possamos confundir, né,
nenhum deles, e que nós possamos compreender a ação pedagógica como um todo. A Ana Carolina de Curitiba perguntou: na matéria Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, vimos que na era Vargas, além da instalação da escola nova, a educação se tornou um meio de formar trabalhadores. Como era essa formação, se a concepção tecnicista só se estabeleceu depois, na época da ditadura militar? Lembra que eu disse para vocês que o processo de surgimento de uma tendência de consolidação, ela vai se dar por meio das necessidades sociais? Então, é isso que acontece. Nós temos ali no período da Era Vargas, nós temos nas escolas a aplicação da tendência escola nova e das suas características, das metodologias que são referentes a essa tendência pedagógica. Mas a Era Vargas, ela precisava da formação de mão de obra de trabalhadores. Então, o movimento social, os educadores foram vendo que aquela tendência não estava dando conta da formação desses trabalhadores para o mercado de trabalho. E é nesse período que começa a surgir a necessidade de ter uma outra tendência pedagógica, uma outra teoria que vai embasar o processo de ensino-aprendizagem. E não é do dia para a noite que essa teoria ela vai se formular e ser implantada e se consolidar. Né? Isso é um processo que é bem demorado. Então, nós vemos aí sim o surgimento de uma necessidade social que vai sendo estudado por pesquisadores, por professores, por grupos de intelectuais e que vai formulando outra forma de ensinar, e aí nós vamos ver o surgimento de uma outra tendência pedagógica que posteriormente vai ser implantada e ser consolidada. O Biratã de Serra perguntou: a pedagogia tecnicista era voltada somente para os mais pobres? Não. A tendência pedagógica, quando ela surge, ela vai ser ofertada, ela vai se consolidar nas escolas de todas as classes sociais. Em algumas escolas ela dá certo, em outras não. Isso por quê? Se nós pensarmos na tendência tecnicista, que tem o seu fazer pedagógico voltado mais para a técnica, mais para a formação de pessoas para o mercado de trabalho, nós vamos ver que isso também vai se dar no campo lá da classe dominante. Claro que a formação deles não vai ser para colocar a mão na massa, para trabalhar nas linhas de produção, vai ser para as gerências, para os altos cargos, mas isso não quer dizer que a tendência tecnicista ela não seja aplicada também nas escolas das elites. A Greciane Guedes de Barbosa do Piraí perguntou: quando surgiu a educação tecnicista, a tendência tecnicista ela vai de fato surgir com esse nome, tendência tecnicista, lá por volta da década de 50, mas ela vai se consolidar dentro das instituições escolares lá por volta da década de 60, porque é um processo, tá? Não é hoje que surge a tendência que ela já vai imediatamente ser aplicada. Não, há todo um processo social, pedagógico, educacional em torno, né, dessa implementação. Tem mudança de teoria, de base teórica, tem mudança de concepção de ensino. Então, é preciso que todos os documentos também sejam reorganizados e reformulados para atender, né, essa concepção de ensino que está sendo posta. Vamos pegar um exemplo para exemplificar. Nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada. Depois nós temos depois da base, nós temos os referenciais do Estado, que foram reformulados. Depois, nós temos o currículo municipal, que vai ser reformulado. Depois, nós temos a reformulação do PPP, para depois o plano de aula do professor ser elaborado a partir, levando em consideração a base. Então, nós percebemos que é um processo histórico e documental. E é da mesma forma que isso acontece quando uma tendência pedagógica, uma concepção de ensino também, ela é modificada. É preciso que os documentos também se modifiquem para atender aquela concepção pedagógica, aquela nova ação pedagógica que vai ser formulada a partir de uma teoria e para que depois ela se concretize na prática.